Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, as lições bíblicas CPAD, Sala Juvenis. Bem, lição de número 7, essa lição será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025, está sob o tema A Monarquia em Israel. O texto áureo está em primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o versículo de número 5, a parte B, que está escrito desta maneira: Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Tá bem? Vamos prestar atenção nesta parte do versículo. Como o tem todas as nações. Nós vamos ver que a lição ela vai girar em torno deste desejo do povo. Os objetivos da lição mostrar a ascensão ao trono dos dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi, destacar os motivos de Davi ter sido o mais importante rei de Israel e descrever o estabelecimento de Jerusalém como a capital política e religiosa da nação. Bem, então, nós vamos falar sobre o desejo do povo. Né? Nós temos que, infelizmente, conviver com esta ideia. Muitas vezes, o desejo do povo, e há um ditado no mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus, que nós temos que discordar também, mas é uma máxima que está aí no meio do povo. Uma outra, não pode com eles, junte-se a eles. Então nós temos aqui diante de nós agora um desejo do povo. Né? Israel vinha sendo conduzido, dominado, trabalhado, vamos assim dizer, por um tipo de administração. Tá bem? Porém, o povo não está satisfeito. Assim como nós notamos que o povo nunca está satisfeito com tudo. Ele sempre vai procurar alguma coisa, um defeito, algo que ele não goste para reclamar, para murmurar. Neste caso não foi diferente. Quando nós olhamos, na verdade, prática, no texto áureo da lição, nós vamos ver que o desejo de Israel era assim, para que fosse constituído sobre eles um rei, para que esse rei os julgasse. Veja que a forma de julgamento ou de condução de Israel até esse período era uma outra forma, também era um outro tipo de governo que nós vamos ver na lição. Porém, o povo agora quer mudar, porque ele quer ser igual às outras nações, que nos julgue como tem todas as nações. Veja, agora Israel se volta para olhar as outras nações e sentir o desejo de ser igual, de ser conduzida igual, de se comportar igual. E assim também nós podemos trazer para uma aplicação rápida, pessoal, é que muitas vezes nós também queremos abrir mão deste governo, da atuação de Deus, das escrituras na nossa vida para sermos iguais aos de fora. E nós vemos isto, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver esta ideia principalmente, majoritariamente, no tempo dos juízes. Né, no tempo dos juízes. A questão aqui é que Samuel vai ser o último dos juízes, né? Ele tem 3 ofícios na sua vida ministerial, mas aqui nesta questão ele vai ser o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele é o último a julgar, a forma teocrática de julgar. Quando nós falamos de teocracia, nós não queremos trazer o Egito. O Egito ele tinha uma ideia diferente de teocracia. Deus, o governo baseado em Deus. Porém, a visão do egípcio era que o faraó era um Deus. Então, a teocracia seria Deus, faraó reinando. Israel, uma visão totalmente diferente. São homens humildes que estão sob as portentosas mãos de Deus, sendo dirigidos por Deus e dirigindo a nação segundo a vontade de Deus. É isto que Israel agora está abrindo mão e querendo ser igual
às outras nações, querendo ser igual aos outros povos, e nós vamos ver onde ou o que se constitui, onde está a falha, onde está o erro, onde está o perigo, quando nós abrimos mão deste cuidado de Deus na nossa vida para sermos igual ou iguais aos demais que nós prestamos atenção. Ponto de número 1, nós temos aqui: o povo pede um rei. Veja que não lhes é forçado, eles pedem, é a exigência. Eu já falei em outras aulas que todo ídolo, ele é constituído, ele é feito pelo desejo do povo. Tá bem? O ídolo é tudo que está, a idolatria, o ídolo é tudo que está inserido no coração da pessoa. Então aquilo que está diante dele representa todo o desejo do seu coração. E o primeiro tópico diz: o povo pede um rei. Veja que não lhe é oferecido, veja que não é forçado, eles não são obrigados a participar, como nós vemos nos nossos tempos, né? De, como é que chama aquelas reuniões, aqueles plebiscitos para escolher uma determinada regência, uma determinada forma. Não, nada disso. Eles simplesmente chegam um dia e dizem: queremos um rei igual a todo mundo. Bom, queremos ser igual a todo mundo. Não queremos mais ser o que somos. Queremos ser diferentes, queremos ser iguais a todo mundo. E eu separei aqui Samuel, como eu disse, ele tem na sua vida as 3 funções principais do templo. Samuel é sacerdote, Samuel ele é profeta e Samuel ele é juiz. E ele é o responsável por trazer o povo de volta ao Senhor muitas vezes. Tá bem? Nós vemos na vida de Samuel essa questão do governo teocrático. É aquele que está diante de Deus, ele expõe a situação do povo diante de Deus e ele traz a resposta de Deus para o povo. E por muitas vezes Samuel ele consegue trazer o povo de volta aos trilhos. Como surge Samuel nesse cenário? Ora, através da vida de um outro também juiz que infelizmente falha, que no caso é Eli. Ele falha principalmente na educação, na criação, na condução de seus filhos, Ofni e Finéias. Ele é um homem que ele é totalmente desprovido de uma característica paterna de educar, de ensinar. Ele simplesmente permite que seus filhos façam o que querem, eles andam, se compõem, eles corrompem a casa de Deus com prostituições, eles corrompem o sacrifício a Deus, eles corrompem a vida de Ofni e Finéias, é envergonhar a Deus. Tá bem? E tudo isso com a anuência de seu pai Eli. Tá bem? Até que chega o fatídico dia, Samuel é fruto da oração de uma mulher chamada Ana, uma mulher estéril, que era oprimida por sua, vamos dizer, companheira de casamento junto com Penina, se eu não me engano, né? Ela é oprimida e o seu marido tenta acalmá-la, tenta agradá-la de todas as formas, mas ela quer ser mãe. E nesse contexto nasce Samuel, com um ministério totalmente destruído, corrompido, uma mãe desejosa de ser mãe e uma mãe voltada à vontade de Deus, dizendo: se me deres um filho, eu vou consagrá-lo à tua obra. E Samuel vai passar, depois de desmamado, ele vai passar a viver dentro da residência sacerdotal. Ele vai estar ali junto com Eli e seus filhos. Tá? E nesse contexto que Deus chama Samuel para viver. Então nós temos aqui, ele traz isso. Porém, a idade também chega para Samuel. Né? Samuel agora está velho. E uma das reclamações do povo, ainda que possamos pensar injustificadas, porque é Samuel o líder e não os filhos dele, mas o povo chega e diz assim: você é velho, seus filhos não andam nos seus caminhos. Quer dizer, eles não são como você. Também você, olha, a gente te ama, Samuel, você é um grande sacerdote, você é um grande juiz, você é um grande profeta, mas os seus filhos, veja, sempre vai haver uma disputa. Né? Eles sempre vão se municiar de algo que nós demos a eles,
para que eles simplesmente obtenham os seus desejos. Tá bem? Então eles pedem esta transição da teocracia, tá? Na visão judaica, não na visão dos outros povos, eu citei o Egito, e também agora ele vai passar para a monarquia, quer dizer, um rei agora governaria. E caberia também a Samuel explicar todas as implicações e complicações que a monarquia traria também para o povo. Neste caso, agora ele vai ungir os 2 primeiros e talvez também dentro da história, do princípio, os mais relevantes, vamos dizer assim. Houveram grandes reis, mas nós sempre vamos nos lembrar de Saul e sempre vamos nos lembrar de Davi. Falou em reis, falou em unção, falou em monarquia, os 2 primeiros nomes que saltam à nossa mente são Saul e Davi. Tá bem? E ele vai ungir agora os 2 primeiros reis. A transição da forma de governo, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo e Israel vivia na forma de governo chamada teocracia. Foi o que eu expus no início. Por como Samuel surge neste cenário, como Samuel se destaca neste cenário, depois da morte de Eli e dos seus filhos, Samuel agora é a figura principal, tanto na administração e agora também na transição da forma de governo. O povo pede um rei, como tinham as outras nações, eu vou repetir, veja, é o desejo do coração do povo. Infelizmente, os ídolos sempre serão aquilo que está no coração do homem. Todo ídolo, toda adoração, toda idolatria errada, toda adoração errada, vai fluir de um coração completamente contaminado com falsas doutrinas, com heresias, com gostos humanos, com belos prazeres, aquilo que o homem quer. O ídolo nada mais é do que a representação de tudo aquilo que o homem quer e que está dentro do seu coração. Então, ponto de número 2, o primeiro rei de Israel. Nós vemos aqui o primeiro rei de Israel, ele é escolhido pelo povo. Tá bem? A pedido de um rei ficava claro no que o povo queria imitar as nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas de seus governantes. Então vamos falar da característica física. Então eles queriam um rei e Saul é um rei daquela porta. Se você olhar na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 23, você vai ver que Saul ele se destaca na estatura, no tamanho, na força, na beleza. Saul ele se destaca, ele tem um porte, ele é quase um gigante, vamos dizer assim. É o que eu disse, o povo é volúvel, ele é dirigido pelo que ele vê. Tá bem? Não pelo que ele precisa, mas pelo que ele vê. Ele viu, ele achou que aquilo é aparente, e nós vamos ver essa característica também em Samuel, quando ele vem para a casa do rei escolhido por Deus, ele traz a mesma ideia. Então nós vemos aqui que o povo ele quer um rei com as mesmas características físicas, com tudo o que os outros têm. E esse é o perigo de nós começarmos a copiar as nações, os gentios, os pagãos. Tá bem? A tendência é nós copiarmos tudo aquilo que nós gostamos e achamos que tem a aparência de ser bom, de ser também a coisa certa, E nós começamos a copiar até as suas heresias, as suas transgressões, as suas revoltas contra Deus. E nós vamos aí, por isso que Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele fala aos coríntios, se nós começarmos a imitar ou começarmos a nos cercar desse tipo de pessoa, o que vai acontecer? Essas conversações, esta união, essas sociedades, elas vão corromper os bons costumes. Veja que Israel, apesar de todas as suas deficiências, tinha alguns costumes da teocracia, do servir a Deus, que foram sendo perdidos no decorrer do tempo. Então, o dia de apresentar-se, veja que Saul também ele tem uma característica que nós vamos comparar com outra característica em Davi. Quando, na hora de se apresentar, veja que a escolha do povo, a voz do povo, não é a voz de Deus. Tá bem? Ele tem estatura de rei, ele tem o porte, ele tem a beleza, ele tem todo... Mas na hora de se apresentar, Saul simplesmente se esconde com medo.
Ora, um rei que se esconde com medo, depois nós vamos vê-lo escondido novamente no surgimento do rei erguido, chamado, ungido por Deus, com características totalmente diferentes. Veja, Saul se esconde. É um homem covarde, é um homem destituído de coragem, é um homem destituído de pudores, de brios, tá bem? Que deve fazer parte da vida de um líder, principalmente aquele líder que vai adiante do povo e toma as decisões, toma a dianteira e está diante do povo. Então nós vemos aqui que Saul, ele tem essas duas características. Uma, ele só tem a aparência de que é coisa boa. Tá bom? E a segunda, ele é ruim porque ele simplesmente demonstra que ele não é nada daquilo que o povo queria ou precisava, ele se esconde, ele é covarde. Consequentemente, Saul vai ser rejeitado, porque além de ter somente aparência, além de ser um covarde, ele também era desobediente, ele não tinha paciência, ele não sabia esperar em Deus. Veja, quando ele sai em batalha, o que é dito a ele? Não toque em nada. Você simplesmente vai se desfazer de tudo, Saul. Do rei até o último soldado, até o último povo, até os animais. Mas ele simplesmente resolve desobedecer a Deus. Ele poupa o melhor do gado e o rei. Ele poupa o rei, desobedecendo uma ordem direta de não preservar nada. Ele simplesmente preserva o melhor do gado. Quando nós falamos de gado, nós não vamos lembrar somente de alimento. Veja, o sacrifício judaico ele era constituído de animais, de gados. Pode não ser? Pode ser, mas esses gados misturando, gados amalequitas sendo sacrificados a um Deus puro, veja, ao Deus de Israel, aqueles animais cuja as leis cerimoniais exigiam determinadas características desses animais para que eles fossem apresentados em sacrifício. Haveria misturas. Então, segundo, ele é desobediente. Ele não só desobedece a Deus, mas ele desobedece também a Samuel. Samuel falou, você não vai apresentar sacrifício. Eu sou o juiz, sou o sacerdote e sou o profeta. Então você espera. Ele simplesmente não teve paciência. Dentro da covardia, o covarde, ele não tem paciência. Sabe? Ele não tem fé para esperar. O que ele faz? Ele simplesmente corre e oferece sacrifício. Samuel vem e chama a atenção. Quando ele se vê em desespero, o remorso dele faz com que ele pegue na veste de Samuel e rasgue. Deus olhou e disse, usou como uma profecia, Deus também rasgará da tua mão o reino de Israel. Deus vai tirar das tuas mãos isto. Então nós vemos que também ele desobedece a Samuel quando ele vai sacrificar. Ele não era sacerdote, ele não era suma, ele era um político, ele era rei. Tá? Não era a função do rei oferecer sacrifício, mas ele tinha que esperar Samuel. Mas com medo dos filisteus, ele simplesmente toma a frente e vai e comete outra loucura. Então nós vemos aqui um caminho de derrota, um abismo chamando outro abismo na vida de um homem escolhido pelo povo. Quando trazemos para a vida da igreja, nós precisamos também tomar cuidado para não percorrermos este caminho. Escolhermos ao nosso bel prazer, pela nossa vista, pela nossa aparência, pelo que nós queremos, como nós gostamos. Porque, veja, a partir de uma escolha errada, várias decisões erradas foram tomadas até o final, né, da vida de Saul. Até o final da vida de Saul, que agora nós vamos mesclar, antes da partida de Saul, nós vamos mesclar com o aparecimento de Davi. Tá bem? E o escritor diz que isto serve de alerta para todos nós. Devemos obedecer a Deus e nos preocupar mais em agradá-lo do que impressionar a homens. Tá bem? É outra conclusão. Tá bem? Outra conclusão. Agradar mais a Deus do que agradar a homens. Devemos tomar cuidado. Ponto de número 3. Nós vemos aqui o maior rei agora de Israel. Agora sim, um rei escolhido por Deus. Como eu disse no princípio, quando Samuel vai à casa de Davi falar com o pai dele, Jessé, veja que Jessé vai fazer menção do filho mais novo por último.
Porque era o filho mais novo, porque estava ocupado cuidando das ovelhas. São N especulações e visões e tal. Simplesmente ele vai trazer os mais velhos, é costume. E ele se depara com um que ele diz, não é possível, esse aqui, esse é o rei de Israel. Quando ele vê Eliabe, veja, como o povo viu Saul, Samuel também, com todas as suas grandes características, mas ele olha para Eliabe e ele diz, se esse não for o rei, então quem é que vai ser? Quem é que vai ser? Mas agora nós vemos que a escolha não mais vai ser dos homens, mas de Deus. Ele diz, ei, Samuel, você olha com os olhos. Eu vejo o coração. E esse aí eu já rejeitei, faz tempo, tá bom? E corre o baile, segue o baile, toca o jogo. E os filhos vão sendo apresentados até que agora vem aquela célebre pergunta que nós fazemos e pregamos todas as vezes em nossos cultos. Acabaram seus mancebos? Né? Acabaram seus jovens? Os seus filhos terminaram? O que Jessé responde, não, tem o mais novo, tem o mais pequeno, mas está trabalhando. Então, Deus, veja que os outros estavam tudo ali em volta, né? Meio vagabundeando. Mas Davi estava trabalhando. Ele disse, está lá, cuidando do gado, pois nós não nos sentaremos até que ele chegue. Quando Davi chega à porta, Deus diz, levanta Samuel, unge, porque aí está o rei que eu escolhi para Israel. Um rei segundo o seu coração. Desta vez fica claro que a escolha do novo rei não seria mais segundo o desejo do coração humano, que se ilude com a aparência, mas sim segundo os padrões divinos, que olha para o interior. Bem? Então o Senhor Deus agora fala para que Davi seja ungido. Olhando a grosso modo, parece fácil. Tá, então nós temos agora um homem segundo o coração de Deus, um jovem, né, segundo o coração de Deus, que é reconhecido por Deus, é aceito, chamado, escolhido. Agora mandou que se ungisse a ele. Parece um caminho fácil. Dali para o trono vai parecer um pulo. Devagar com andor que o santo é de barro. Vamos chegar lá. Veja, as diferenças entre Saul e Davi. Ainda durante o reinado de Saul, Davi começa a se destacar perante toda a nação. Por quê? Primeiro, quando Saul, lembra que eu falei, Saul, ele vai ser apresentado ao povo, ele se esconde. Quando Davi fica sabendo de Golias, ele vai lá enfrentar Golias, ele não se esconde. Ele diz, e aí, ô bocudo? Você vai falar mal do meu Deus, do povo do meu Deus, do meu povo, até quando? O gigante olhou para ele e disse, rapaz do céu, olha o tamanho disso, um pedaço de carne, um cachorro morto. Rapaz, eu vou pisar você, eu vou dar de alimento para os animais do campo. Davi disse, poderia até ser, se eu não fosse escolhido de Deus. Então nós vemos as diferenças. Veja, Davi toca a harpa. Enquanto Saul está perturbado, Davi louva a Deus. E a perturbação ela é expulsa da vida de Saul. Vamos vendo as diferenças. Enquanto um se encontra totalmente perturbado, o outro é bálsamo de Deus. Tá? Quando nós olhamos, eu já falei, vou citar aqui, agora aparece a questão do gigante filisteu, do Golias. Né? Golias, enquanto Saul se esconde, Davi se apresenta. Veja as diferenças entre os dois, entre homens escolhidos por homens e homens escolhidos por Deus. Há uma diferença gigantesca, abissal, uma diferença astronômica, sabe? Não só na aparência, em todos os sentidos. Então nós vemos aqui que enquanto Saul se esconde, Davi mata Golias, que zombava do povo de Deus. Outra característica interessante é que enquanto Saul tenta, você vê, ele tenta ser sacerdote, ele tenta ser profeta, ele tenta ser um monte de coisa, Davi sempre busca agradar ao Senhor e pôs uma árdua jornada de sobrevivência fugindo de Saul. Então, enquanto a importância, a relevância de Davi começa a sobressair, Saul simplesmente se irrita. O homem de Deus, o que ele faz? Importa que ele cresça ou diminua. O homem que não é de Deus, o homem que é chamado pelo povo, ele vai tentar
desobstruir o seu caminho de qualquer maneira. E Davi era uma obstrução ao caminho de Saul. Então ele vai tentar matá-lo. Mas veja, ele coloca agora, Davi ele vai sempre buscar agradar a Deus e não a homens. É aí que está outra diferença. Enquanto Saul tenta agradar homens, Davi agrada a Deus. Houve um longo, veja, como eu disse assim, agora da unção de Davi até Samuel ungindo Davi, até o trono é um pulinho. Não, houve um longo processo desde o dia que Davi foi ungido até o fato de assumir o trono. Estima-se que mais de 15 anos isso aconteceu. Então, o que demonstra isso? A importância da paciência. Você tem a promessa. Eu tenho a promessa, você tem o chamado, eu tenho o chamado, porém entre o meu chamado e a promessa de Deus na minha vida existe o tempo de Deus. E nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus. Leve o tempo que for, mas as promessas se cumprirão. De Deus as santas promessas hoje se cumprirão. Como diz o hino da harpa cristã, este hoje de Deus nós não sabemos o tempo, mas vai se cumprir. Então nós precisamos nos manter fiéis, nós precisamos nos manter totalmente imbuídos das promessas e fiéis às promessas e confiantes nas promessas de Deus para a nossa vida. Quarto e último tópico, nós vemos agora Deus prosperando o reinado de Davi. Começa-se dizendo que Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que em um período inferior a 10 anos, após a morte de Saul, expandiu. Veja, além das promessas, além de tudo aquilo que Deus fez, o escritor nos demonstra que Davi trabalhou arduamente como rei. Então ele vai assumir uma parte do reinado e depois ele assume o reinado completo. Mas enquanto não, ele está trabalhando. Tá bem? Quem tem chamado, quem tem a aptidão, quem foi feito apto por Deus, ele vai esperar em Deus, porém não é uma espera passiva, não é uma espera contemplativa. Não, ele vai agir, ele vai ter um ministério ativo, uma vida ativa na presença de Deus, até que ele assuma aquilo que Deus havia ordenado ou ordenou para a sua vida. Então, ele foi um grande líder, estrategista que soube influenciar guerreiros. Outra característica muito grande, enquanto Saul só arrumou briga, confusão, panelinha, colocou até a vida do próprio filho em perigo, sob juramento de morte, Davi ele simplesmente influencia com os seus exemplos, com as suas palavras, com a sua vida, ele influencia, ele é estrategista, ele planeja, ele sabe esperar. Os planejamentos de Davi, as estratégias de Davi sempre estiveram ligadas à vontade de Deus, à ordem de Deus. Ele nunca pôs nada em prática, ainda que parecia algo maravilhosamente estratégico, sabe, militarmente maravilhoso, estratégico, mas ele esperava sempre o sinal de Deus. Ele nunca tomava a dianteira. Então nós vamos ver que ele é também um grande guerreiro. 4.2 e último, dentro de todas estas estratégias, de toda esta vida, de toda esta dependência de Deus, ele traz agora Jerusalém, ele estabelece Jerusalém como a capital religiosa e política. Como é que ele faz isso? Trazendo o símbolo da presença de Deus para Jerusalém, que é a arca do concerto, que é a arca que simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Quer dizer, em Jerusalém agora ele vai erigir um altar em adoração a Deus. Tá bem? Salém, que é a mesma cidade de Melquisedeque, do rei de Salém, que quer dizer Jerusalém, né? A cidade da paz, a cidade de paz, a cidade da paz, a cidade, tem tudo relacionado à paz. Agora, Davi traz a presença de Deus, a arca do concerto, e coloca ali, estabelece. Não somente isso, depois ele é despertado a construir um tabernáculo fixo, e que isto nós veremos em outra história, que é feito por Salomão, edificando o templo, e lá em 2 Crônicas, capítulo 7, dedicando este templo a Deus. Como vimos,
Diferente de Saul, quando Davi chegou ao topo, não deixou de depender do Senhor e obedecer. Tá bem? Quer dizer, e eu coloquei aqui, obedeceu a Deus até quando a resposta foi um sonoro não. Vou fazer tal coisa. Não, você não vai fazer. Quem vai fazer é o outro. E Davi, humildemente, ele reconhece a vontade de Deus e obedece. E faz conforme a vontade do Senhor. Amém? Falamos então da lição de número 7, a monarquia em Israel. Nós falamos sobre a teocracia, a primeira forma de governo. Depois falamos da monarquia. Samuel como sendo este intermediador humano dos dois na transição destes governos, né, sendo também o porta-voz. Vamos colocá-lo como um primeiro-ministro, é ele quem vai, né, fazer todo o trâmite, as explicações, tudo, né, e depois nós vamos ver as escolhas tanto do povo quanto de Deus. E o que aprendemos é que, sendo neste ou naquele, aprendamos a depender e a confiar sempre na vontade e na escolha de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém.